No vídeo de hoje vamos fazer a análise de mais um comentário de um de nossos inscritos ou de um de nossos visitantes. William Alves: a ciência não é má, a religião darwinista é que é. A ciência pode e deve viver sem a influência funesta dessa hipótese ridícula de Darwin. Em alguns vídeos anteriores no nosso canal, eu tentei diferenciar o criacionismo do evolucionismo e mostrei que o evolucionismo pode ser casual, por acaso melhor dizendo, e finalista ou teísta, e confundi o evolucionismo finalista com a hipótese do design inteligente. Essas quatro teorias ou hipóteses, não importa a terminologia científica, criacionismo, evolucionismo por acaso, evolucionismo teísta e design inteligente, todas essas quatro formas possuem imperfeições. Todas essas formas de tentar explicar a origem de tudo, a origem do universo, possuem problemas sérios. Contudo, a evolução, que é tão respeitada no meio acadêmico, no meio científico, melhor dizendo, não tem razão de ser considerada uma teoria científica. Existem muitas dificuldades, muitas experiências forçadas, mal intencionadas, para confirmar que esta teoria da evolução seria uma teoria embasada cientificamente. Já fiz esse vídeo, ele vai ser lançado daqui a algum tempo no Sinal da Cruz, na seção Sinal da Cruz, mas o que eu posso dizer é confirmar aquilo que o William disse. A teoria da evolução de Darwin, por si mesma, ela é uma teoria simplória e fantasiosa. Nesse vídeo eu vou mostrar que não existe, como o William falou, não existe contradição entre a ciência e a fé. Nós temos inclusive no início do nosso canal um vídeo sobre essa questão, que fala que não existe contradição entre a fé e a razão, entre a ciência e a religião. Vou deixar aqui um link na descrição com este vídeo, com a declaração de renomados cientistas a favor da crença em um Deus metafísico, em uma inteligência superior, no próprio Criador. Hoje eu vou trazer um depoimento bem pequeno de Anthony Flew. Estou aqui com o livro dele, Um Ateu Garante, Deus Existe. É da editora Ediouro. As provas incontestáveis de um filósofo que não acreditava em nada. Por que eu trouxe esse livro? Para embasar o comentário do William. Primeiro, para sugerir para vocês adquirirem, procurarem PDF, pegarem emprestado, adquirirem e lerem. Por quê? Porque se trata da busca sincera de um ateu pela verdade. O que tem acontecido nas últimas décadas é o antagonismo entre o cientista e o religioso, entre a ciência e a fé, entre a razão e a fé, quando na verdade não existe compatibilidade alguma. O que existe é que o cientista presunçoso não quer buscar sinceramente a verdade, da mesma forma que o religioso ignorante. Essas qualidades, a presunção e a ignorância proposital, é que forçam esse embate fantasioso entre a fé e a razão, entre a ciência e a religião. E no caso de Anthony Flew, um ateu declarado, ele, buscando sinceramente a verdade, descobriu que Deus existe. Eu vou ler alguns trechos do seu livro, poucos trechos, que comprovam exatamente que a sua busca foi sincera. Ele não fechou os olhos para provas incontestáveis de que existe um Criador. Ele não fechou os olhos para
as informações da religião. Ele não foi presunçoso. Ele não se fechou à busca sincera e honesta pela verdade. Eu vou ler trechos da página 94 e da página 95 do seu livro, porque ele exatamente nessas páginas ele está respondendo por que ele passou a acreditar na existência de Deus. Ao longo da obra, ele vai enumerando tais provas, que foram provas conseguidas na busca sincera de um ateu que honestamente queria descobrir a verdade. Mas essas duas páginas resumem muito bem a sua busca e de que forma ela aconteceu. Por que acredito nisso? Se ensinei e defendi o ateísmo por mais de meio século? A resposta é curta. Esse é o retrato do mundo, como eu vejo, e que emergiu da ciência moderna. A ciência mostra 3 dimensões da natureza que apontam para Deus. A primeira é o fato de que a natureza obedece a leis. A segunda é a dimensão da vida, de seres movidos por propósitos e inteligentemente organizados que surgiram da matéria. A terceira é a própria existência da natureza. Mas não é apenas a ciência que tem me guiado. O fato de eu ter retomado o estudo dos argumentos filosóficos clássicos também tem me ajudado. Não foi nenhum novo fenômeno ou argumento que me motivou a abandonar o ateísmo. Nestas últimas 2 décadas, toda a minha estrutura de pensamento tem permanecido em estado de migração. E isso foi consequência de uma contínua avaliação das manifestações da natureza. Quando finalmente, olha que interessante, quando finalmente cheguei a reconhecer a existência de um Deus, isso não foi uma mudança de paradigma, porque meu paradigma permanece aquele que Platão escreveu em A República, atribuindo a Sócrates, abre aspas, para Platão, devemos seguir o argumento até onde ele nos levar, fecha aspas. Antony Flew quis dizer o quê? Que ele foi honesto, que ele continuou mantendo a sua honestidade intelectual, buscando a todo custo as provas da existência ou da não existência de Deus. E ele foi até aonde o argumento levou. E como nós vimos, 3 dimensões da natureza apontam claramente para a existência de Deus. E por isso, por ele ter sido honesto com ele mesmo, por ter encontrado essas provas na própria natureza, ele admitiu que estava errado e disse não, um não cabal ao ateísmo. E reconheceu a existência de um Deus. Ele continua: vocês talvez perguntem como eu, um filósofo, podia me envolver com assuntos tratados por cientistas. A melhor maneira de responder a isso é com outra pergunta. Com o que estamos lidando aqui? Com ciência ou filosofia? Quando estudamos a interação de 2 corpos físicos, por exemplo, 2 partículas subatômicas, estamos lidando com ciência. Quando nos perguntamos como é que aquelas partículas ou qualquer coisa física podem existir e por que existem, estamos lidando com filosofia. Quando extraímos conclusões filosóficas de dados científicos, estamos pensando como filósofos. Bem, gente, o livro é riquíssimo, vale a pena ser lido, vale a pena se debruçar sobre esta conversão. Não é única, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu indiquei apenas esta conversão maravilhosa de um ateu que sinceramente buscou a verdade e encontrou a comprovação cabal de que Deus existe. Que possamos, todos nós, ateus ou crentes, buscarmos sinceramente a verdade. A verdade é uma só. Jesus não ensinou dogmas antagônicos. Jesus não ensinou uma fé para os protestantes e uma fé para os católicos. A fé é uma só. Quando o cristão tem acesso
a completa verdade cristã, ele não deve se voltar contra ela, não deve fechar os olhos e esquecê-la. Ele precisa mudar. A conversão não é somente de um não crente para um crente, mas de um crente que descobre a verdade dentro do cristianismo e volta para a igreja que Jesus fundou. Quando ele desconhece a verdade e segue fielmente aquilo que lhe foi revelado como verdade cristã, é uma coisa. Apesar que podemos ainda aí diferenciar ignorância vencível de ignorância invencível. Mas quando o cristão consegue entender os dogmas defendidos, por exemplo, pela Igreja Católica, e entendendo das costas para a verdade, ele não está sendo honesto consigo mesmo, está atrasando o seu crescimento espiritual, está atrasando a sua busca pela santidade e pela salvação. Bem, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.